Fala pessoal, tudo bom? Essa semana a gente vem falar de um tema que é a base de eu trabalhar inovação, principalmente com base no design thinking, né? Que é a questão da empatia. E aí a questão da empatia, a definição de empatia é o poder de colocar no lugar dos outros, é como eu ver pelo olhar dos outros, etc, né? Ou então simplesmente eu pegar e utilizar ferramentas como o mapa da empatia, né? Para fazer desenho sobre as pessoas. Mas de fato é o seguinte, o que é empatia, né? Será que é só isso? Quem tiver interesse, eu vou colocar aqui embaixo no link sobre um artigo que eu escrevi sobre empatia, né? E a gente fala o seguinte, que na verdade para eu ter empatia, eu tenho que ter duas coisas, né? Primeiro, eu tenho que gostar de gente e tenho que me conectar com elas. E a segunda, que na verdade não é uma prioridade, nem uma sequência, eu tenho que ser empático comigo mesmo. Ou seja, como é que eu vou me conectar com as pessoas, entender necessidades e dor delas, se eu não consigo parar e entender as minhas, entendeu? Se eu não consigo entender minhas fragilidades. Vou falar um exemplo simples, né? Às vezes eu chego, tenho contato com pessoas que não me viam há 10, 12 anos, né? Ano passado aconteceu até isso na universidade que eu me formei, que eu voltei para palestrar, e pô, todo mundo olhou para mim, mas cara, tu nem falava, tu ficava ali no canto, etc. Era a minha estratégia, né? Hoje, na verdade, quando eu chego nos lugares, eu fico muito na minha e vou observando as pessoas, porque de fato eu entendi que pessoas é que fazem sentido, né? Então, voltando para essa questão da empatia, dá uma olhada lá no artigo, porque é o seguinte, se a gente não tiver o propósito de se conectar com as pessoas, a gente nunca vai entender sobre empatia. E o que eu venho vendo muito nos workshops ou em consultoria é que quando a gente vai atrás de se conectar com as pessoas, faz muito sentido e às vezes salva um projeto. Eu vou falar até de dois exemplos para vocês. A gente estava com um problema na implantação de um escritório de projeto em um órgão de governo e, pô, tinha um stakeholder lá que estava com muito problema para entender que a gente precisava de um acesso a uma determinada base de dados, né? E aí, quando eu cheguei para conversar com ele, né? E aí tem a questão do DNA, né? Do carbono, você tem que conversar com as pessoas, olhar no olho, etc. Cheguei na mesa dele, descobri que tinha um capacete. E o cara, capacete. Pô, esse cara gosta de moto, eu adoro moto. Né? Minha primeira carteira de motorista foi categoria A. Então, quando eu entendi que, calma aí, comecei a conversar fulano sobre moto, etc. Mas, pô, Edu, tu tá perdendo tempo e saindo do teu objetivo? Não, eu estou conhecendo uma nova pessoa que de repente pode ser um novo amigo, que no caso, essa pessoa ficou um novo amigo, né? Me deu dicas sobre moto, uma moto que eu ia comprar, acabei não comprando, etc. E depois eu cheguei para ele e disse, pô, fulano, eu estou com esse problema. Quando eu me conectei com ele, de fato, com um propósito, né? Realmente, aí ele entendeu que o problema não era só meu, né? Era um problema do contexto e ele disse, pô, ninguém me explicou antes. Então as pessoas estão a fim de resolver problemas. Se você se coloca como um solucionador de problemas, e essa figura, na minha concepção, é um papel do gerente de projeto, né? Ele não tem que ser o cara lá de N documentações, etc. Ou então o Zé das medalhas lá, cheio de títulos, eu sou certificado e não sei o quê. Meu irmão, você tem que entregar resultado. Né? É isso que vai fazer a tua diferença profissional e pessoal, entendeu? Os títulos vão só te garantir uma vaga ou te garantir um processo seletivo. Mas voltando para a questão da empatia. Na questão da empatia, se vocês deram uma olhada nesse artigo, tem um TED de uma professora que ela inclusive meio que travou, né, durante o desenvolvimento da dissertação de doutorado dela, porque ela precisava se autoconhecer para poder depois conhecer as pessoas, né? Então, quando eu falo da questão da empatia, tenham o cuidado de entender o propósito, né? Se conectem com as pessoas, porque de fato vocês gostarem de gente, né? E obviamente se vocês não gostarem de gente, é muito difícil a gente estabelecer a empatia, né? Então, outra questão, como eu falei que ia dar dois exemplos, às vezes a gente está no workshop e tem que fazer uma atividade de campo. As pessoas às vezes não vão, vão fazer atividade de campo, vou abordar pessoas que eu não conheço, né? Eu estou falando aqui num canal do YouTube, talvez para metade, menos da metade das pessoas eu conheço, né? E nem por isso eu vou deixar de falar
com isso de compartilhar conhecimento, porque está no meu propósito. Beleza? Deem uma olhada, entendam essa questão da empatia. Isso particularmente mudou minha forma de me relacionar com as pessoas, de fazer negócios, né, e de entregar projetos, entendeu? Porque quando a gente é empático, a gente sente de fato as dores e necessidades dos nossos clientes. Beleza? Pensem nisso. Um abraço.